Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe abundantemente. E hoje, mais uma vez, nós vamos partilhar a maravilhosa palavra de Deus. Palavra de Deus. Queridos, Jesus, Senhor Jesus Cristo, andou aqui na terra como um ser humano. Ele foi um ser humano. Quando nós abrimos o nosso coração e para recebermos essa simplicidade com que o Senhor Jesus nos fala, tudo fica assim mais fácil, mais leve. Vamos então. Então Jesus, ele viveu aqui na terra como um homem, como um ser humano, de carne, sangue, osso. E ele teve necessidades básicas, sentiu fome, sono, dormiu, lembra, no barquinho? Jesus dormia, obviamente, como ser humano, né? Então, ele ensina, ele é quem melhor ensina que nós podemos viver sem ansiedade. Muita gente se desespera e diz, mas como? Não tem como, eu não tenho saída. Bem, uma coisa é andar superficialmente com Jesus. Outra coisa é assumir realmente quem ele é e o que ele fala. Porque o Espírito de Deus examina o nosso coração. O Espírito de Deus, ele nos examina. Nós temos várias passagens bíblicas que provam isso. E nós vamos ver algumas. Ore comigo, nós vamos iniciar, como sempre, o nosso programa Graça sobre Graça, com uma oração de agradecimento a Deus. Um reconhecimento de que Ele é o Senhor. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, a Ti, Senhor, eu levanto esta oração, e juntamente com amigos e amigas que partilham, Senhor, comigo da Tua palavra. E o Senhor, o único Deus, o Criador, o Deus soberano, Criador deste imenso universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Santo Espírito de Deus, Pai, sabemos que o Senhor olha para a terra em busca de algum coração que queira te conhecer e compreender, Senhor. Pois estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra. Mas antes de qualquer outra coisa, nós queremos agradecer porque o Senhor nos chamou a ouvirmos a palavra viva do Senhor, ao conhecimento da verdade, como Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor criou todas as coisas e entregou tudo, Senhor, para que cada um possa desfrutar da sua parte, e é claro, certamente andando com o Senhor, pois o Senhor diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um contigo. E o Senhor diz que aquele que crê, Senhor, tudo é possível. E nada falta àqueles que têm o respeito, o temor ao Senhor. Então, Senhor, nós agradecemos sim. Graças te damos por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Desde o ar que respiramos, reconhecemos que toda a natureza foi criada por ti. Que nós mesmos somos obras das tuas mãos. E, Senhor, é tremendo o entendimento, é maravilhoso, de que o Senhor, sendo Deus, se fez homem, viveu como um ser humano nesta terra, deu ensinamentos tão simples, mas tão gloriosos, tão poderosos, que podem mudar e transformar a vida de qualquer um. Senhor, nós agradecemos sim pela Tua paz, agradecemos pela Tua luz, agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem concedido. Pai, muito obrigada por tudo. Que o Senhor encontre o nosso coração preparado, que o Senhor encontre o nosso coração solícito a Ti. Pai, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Nós não podemos estabelecer um parâmetro olhando para as pessoas que dizem crer em Deus para termos a nossa fé. Porque muitos fazem isso, apontam e dizem, mas eu tenho vizinhos, eu tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho que são isso, são aquilo, ou são evangélicos, ou dizem são de Jesus e tal, e são assim, são assado, e fazem isso, fazem aquilo. Mas quem foi que diz que o ser humano serve de exemplo para o ser humano? O exemplo é Jesus. Veja, ele viveu como homem, por isso ele esteve aqui na terra e como ser humano. Então ele teve as mesmas necessidades. Teve fome, teve sono, cansaço, enfim. Mas ele veio de Deus. A natureza de Deus estava nele. Então o Senhor Deus, Ele quer que aprendamos a viver uma vida sem ansiedade. E Jesus não só ensinou, Ele viveu assim. Então vamos lá. Aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, chegamos ao versículo 25, que diz assim, palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Ele vai falando das necessidades das coisas da terra. Ele disse, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Ele está nos chamando a atenção para esse fato, essa realidade. A vida não é mais do que o mantimento, ou seja, quem pode guardar a sua vida? Quem foi que deu o dom da vida? E ela não é maior que o mantimento? Então o Senhor Jesus está mostrando os valores. Mas muitos dizem, mas as coisas não caem do céu. Certamente. Mas quantos dão ouvidos a Jesus, que esteve aqui na terra como homem e viveu como um ser humano e provou que numa fé pura e firme em Deus, o Senhor Deus cuida, dirige, orienta. Claro que Deus não manda que o ser humano viva na malandragem, na preguiça, na ociosidade, de jeito nenhum. Mas a confiança em Deus e uma vida com Jesus, isso é que fará a diferença. Então vamos lá. O Senhor Jesus examina o coração. Certa vez, reuniram-se 4 amigos de um outro amigo que estava paralítico, que adoeceu, na verdade. Esse fato, esse relato está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Logo após o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Então, 4 amigos se reuniram para socorrer um. Eles ouviram falar de Jesus ou contemplaram o Senhor Jesus operando curas, maravilhas, libertações, ou seja, fazendo milagres. E eles então combinaram entre si de levar aquele amigo acamado até Jesus, para que Jesus o curasse. Aí o relato diz assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Bom, toda a cidade ouviu falar que o Senhor Jesus estava em casa. Todos correram para lá. E aqui começa a história, porque
Aí diz aqui, e anunciava-lhes a palavra. Queridos, esse é o fator principal. A partir do momento que uma pessoa decide andar com Deus de verdade, crendo que a palavra de Deus que está nas Escrituras sagradas é realmente da parte de Deus, é Deus falando, melhor dizendo, então ali começa uma nova história. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, mas por que esse caminho? Então ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então quando começamos a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto para Deus, o Espírito Santo nos examina. Ele sabe, queridos, quem lê a Bíblia com o coração aberto para compreender, quem frequenta um culto para ouvir o que a palavra de Deus diz. Então, Deus conhece a sinceridade do coração ou a ausência dela. Aí o que aconteceu? Então, ele anunciava-lhes a palavra. Que palavra? Pois é, Jesus veio do céu enviado por Deus para ensinar cada pessoa que queira ouvi-lo, que quisesse, que queira hoje, porque mesmo Jesus ausente fisicamente, ele está presente espiritualmente. Ele garante isso na sua palavra. A questão é dar ouvidos à palavra de Deus. Então ele anunciava a palavra. Aí diz assim, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então, o homem estava paralítico. Então, esses 4 amigos, que certamente eram amigos do que estava paralítico, então eram 5 amigos, só que um está paralítico, e os 4 vão carregá-lo até Jesus. Bom, primeiro você já vê aqui uma coisa muito bonita. Eles se reuniram para fazer o bem. Maravilhoso, não? Pois é. Quando olhamos hoje para o mundo, meu Deus, quantas pessoas se juntam só para fazer o mal. Não é? Então eles se reuniram para levar este amigo. E eles têm uma amizade sincera. Porque eles estão pagando um preço para levar esse amigo até Jesus. Aí diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Você vê que transtorno, que tumulto eles causaram. Mas o desejo ardente de ajudar o amigo, de ver o amigo curado, de ver o amigo bem. Só isso aqui com certeza já mexeu com o coração de Deus. Ou seja, eles querem ver o amigo curado. Eles querem ver o amigo bem. Aí continua o relato. Aí é o 5. Aqui está. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui diz que Jesus viu a fé desses homens. Jesus viu a fé. Ele sabe com que intenções cada pessoa se aproxima dele, ou que um ser humano se aproxima do outro, ou na convivência, quais são as intenções em cada momento. Então, é interessante que Jesus viu a fé, ele viu. Jesus vê o que ninguém consegue ver. Ele vê se há um coração irônico. Muitas pessoas escondem, procuram manter serenidade no seu rosto, mas tem um coração escarnecedor. Pessoas zombam de pessoas. Muitas pessoas tentam manter uma aparente calma, mas por dentro tem um verdadeiro maremoto. Algumas até um vulcão. Mas muitas pessoas que são boas, que creem em Deus,
tem no coração muita ansiedade, muita inquietação, muitos receios pelo amanhã, pelo que poderá vir. E tudo isso mexe com Deus. Por quê? Porque se eu decido andar com Deus, eu preciso ouvi-lo. Foi a primeira coisa que ele fez, que Jesus fez, quando a multidão, porque foi assim, ao mesmo tempo pessoas se comunicaram para irem até Jesus, certamente cada uma precisando de alguma coisa, e Jesus começou anunciando-lhes a palavra. Que muita gente boa hoje não quer, não tem paciência de participar de um culto e ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, às quartas-feiras, eu tenho uma escola bíblica. Nós temos uma escola bíblica com ensinamentos pessoais e para a família. Porque nós devemos orar pela família. Nós devemos aprender de Jesus como é que Ele quer que vivamos. Como eu costumo dizer, viver é fácil. Até o vegetal vive, o animal vive. Sim, o vegetal é um ser vivo, o animal é um ser vivo. Mas o ser humano, ele é um ser triuno, ele é um espírito, possui uma alma e tem um corpo. Então, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisa aprender do seu Criador. E aí é que entra essa realidade de aprender a andar com Deus para viver sem ansiedade. Ou seja, aprender a confiar na palavra de Deus. Muitas vezes assim, como é que eu posso confiar em Deus se eu não o conheço? Como é que eu posso confiar em Deus se eu não o vejo? Mas é aí que entra a realidade simples que Jesus trouxe. Então Jesus viu aquela multidão. E você vê, colocam esse homem, olha só, por dentro do telhado, abrem lá o telhado, fazem um buraco. E põem esse homem num leito lá dentro. São vários fatores, mas o que Jesus olhou de imediato foi que ele viu a fé nesses homens. Eles nem se preocuparam com o fato de estragarem o telhado, depois eles consertariam o telhado tranquilamente. Mais importante era aquele milagre, era receber aquela cura. Então você vê que Jesus olha para eles, porque aqui não diz que Jesus viu a fé do paralítico, diz que viu a fé do grupo, ou seja, de cada um deles. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não entenderam que Jesus Cristo era Deus na forma de homem. Às vezes isso parece assim absurdo, mas a Bíblia explica. No Evangelho de João, tem a explicação clara que diz assim: no princípio era o verbo. Verbo e palavra são a mesma coisa. E o verbo é ação. Aí diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. É aí que entra. E habitou entre nós. O João que escreveu, o João do Evangelho, ele andou ao lado de Jesus. Por isso ele escreveu assim, e habitou entre nós. Ou seja, ele diz, eu vi Jesus, eu vi a palavra de Deus encarnada. Por que pessoas hoje demoram tanto a crer que as palavras da Bíblia Sagrada são palavras de Deus? Então daí surgem tantos medos, tanta ansiedade, tantas inquietações que perturbam a vida, tumultuam a pessoa por dentro. Literalmente, perturbação, ou seja, a pessoa fica inquieta.
turbulenta, agitada, assustada, receosa. E aí fica difícil essa pessoa viver. E Deus não quer isso para ninguém. Ele não quer isso. Ele quer que seu coração se acalme. Mas o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Então, queridos, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Quarta-feira é o grande dia. Escola Bíblica. Vamos à outra parte. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E então, depois desses momentos tão preciosos de ouvirmos, né, a palavra de Deus e um louvor que eleva o nosso coração ao céu, agora é o momento de orar. Colocar diante de Deus que está inquietando, preocupando. E é assim que Deus trabalha com aqueles que creem nele. Vamos então. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos que o Senhor enviou Jesus a este mundo, e Jesus viveu como homem nesta terra, e como um ser humano, teve necessidades, como sentiu frio, teve fome, sentiu sono, adormeceu. Mas Jesus nunca pecou, como a tua palavra nos mostra, e nunca se afastou do Senhor. Pai, dia a dia contemplamos, Senhor, a tua presença no sustento dessa natureza que se reproduz com tanta fidelidade. Então, por que a ansiedade? Sabemos sim que o Senhor espera que cada um abra o coração e aprenda a confiar nas tuas palavras, mas andando com o Senhor cada dia, em todo tempo. Ouvindo a tua palavra preciosíssima, palavra viva, palavra que opera. Pai, ouve agora a oração de cada um. Nós oramos unindo a nossa fé. Senhor, ajuda. O teu Espírito Santo, vai com tua mão poderosa. Ajuda, Senhor, a cada um que tire a ansiedade, o medo, essa inquietação. Ah, Senhor, noites sem dormir. Pai, tantos problemas e que para o Senhor são coisas tão simples. Sabemos que basta entregar verdadeiramente nas tuas mãos, no teu altar, como o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pai, nós sabemos que o Senhor espera que o coração esteja bem aberto para o Senhor, para crer no que o Senhor diz, para crer no que está escrito. Como o Senhor diz, põe as minhas palavras no meio, lá dentro do teu coração. Vem, Santo Espírito. Toma, Senhor, a luta de cada um, de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma mulher, de um profissional, Senhor, que estava numa ansiedade desesperadora. Na verdade, Senhor, quase que um pânico. O medo de perder a empresa. O pavor, Senhor Deus, do amanhã. E quando o Senhor chega, Senhor, o mar se acalma. A tua luz é manifesta. Então pedimos agora que o Senhor tome a direção, iluminando, Senhor, a vida de cada um. Toma a tua direção, toma tudo em tuas mãos.
Senhor. Nós agradecemos, pois cremos no que está escrito, quando o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Como duvidar do Senhor, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Então, Pai, que a tua paz, ela venha e encha cada coração, para que haja, Senhor, uma noite de sono tranquilo, para que haja, Senhor Deus, a segurança à sombra das tuas asas onipotentes. Como o Senhor exemplifica dizendo que aquele que habita no teu esconderijo, à sombra das tuas asas descansará. Das tuas asas, pois o Senhor é o onipotente. Pai, nós cremos e agradecemos, entregando tudo em teu altar. Santo Espírito de Deus, Pai, ajuda, acalma esse coração, envolva essa vida, abrace-a e nós agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final de um programa hoje, segunda, para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana do Rio. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E pelas redes sociais, olha, nosso Facebook, facebook.com/oficial Gorete Moura. Deus abençoe você, é Gorete Moura Oficial. Mas tudo bem. Queridos, meu abraço, muita paz no seu coração. Creia, o Senhor Jesus capacita, Ele cuida. Basta que haja uma confiança no nosso coração. Quarta-feira, Escola Bíblica, Ensinamentos do Céu, para uma vida abençoada nas mãos de Jesus. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.